Vamos nessa então para o nosso primeiro assunto, para a nossa primeira pauta desta quarta-feira aqui no 3 em 1, porque o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a proposta do democrata Joe Biden sobre a Amazônia. Durante evento no Palácio do Planalto nesta terça-feira, no qual o governo lançou um plano denominado Retomada do Turismo, o mandatário afirmou que apenas o uso da diplomacia nesse caso não funciona. Abro aspas para Bolsonaro. Assistimos há pouco um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como nós podemos fazer frente a tudo isso? Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Fecha aspas. O presidente brasileiro ainda não reconheceu a eleição de Biden e durante a campanha manifestou apoio ao republicano Donald Trump. Já a respeito da pandemia de coronavírus, Bolsonaro disse que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas. Hoje o vice-presidente Hamilton Mourão tentou minimizar as declarações de Bolsonaro. O general disse que a fala do presidente é uma referência a um aforismo antigo, evitando entrar em detalhes sobre o discurso presidencial e que a fala de Bolsonaro não deve causar consequências às relações com o país. Quem também se manifestou foi o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. Ele usou as redes sociais para publicar um vídeo que exalta o poder bélico dos fuzileiros navais norte-americanos e a presença desses soldados em vários países, inclusive no Brasil. Para a gente começar essa tarde, os comentários dela, Thaís Oyama. Paulo, eu falei com pessoas, fontes do Palácio do Planalto, e eu queria contar aqui que lá ninguém sabe de onde o presidente Bolsonaro tirou o que foi chamado por um assessor de essa maluquice. Ninguém sabe, tudo indica que foi mesmo da cabeça dele. O que se diz entre os assessores mais próximos do presidente do Planalto, do presidente Bolsonaro, é que nem mesmo o chanceler Ernesto Araújo, que é tido como alguém que vive muitas vezes nessa espécie de realidade paralela, nem ele seria capaz de chegar a tanto. Eu me refiro, claro, à declaração da ameaça do presidente Bolsonaro de usar a pólvora contra os Estados Unidos. Então, ninguém sabe de onde que ele tirou isso. Mas a gente precisa lembrar que o presidente Bolsonaro sempre foi useiro e vezeiro na velha tática diversionista, que é muito popular entre caudilhos latino-americanos e ditadores africanos, né? É aquela tática que consiste em, diante de um problema, criar um factoide para desviar a atenção das pessoas desse problema. Então, Bolsonaro vive fazendo isso, cada vez que a coisa aperta muito para o lado dele, ele saca um disparate daquele saco de disparates que ele tem, provavelmente, no Palácio da Alvorada lá. Então, já teve aquela revelação da fraude, a revelação de que teria havido fraude na eleição que ele, Bolsonaro, venceu. Tem aquelas várias menções àquele torturador que volta e meia vem à tona de novo, e agora é a tal da guerra contra os Estados Unidos, a pólvora contra os Estados Unidos. Então, esses factoides, essas declarações bizarras do presidente Bolsonaro, elas ocupam um espaço imenso nos jornais, ocupam um espaço grande em programas de debate como o nosso aqui, né? E elas ajudam a tirar o foco dos problemas ou amenizar a gravidade dos problemas que de fato incomodam o presidente. E o maior problema que incomoda o presidente hoje é a situação do filho dele, o Flávio Bolsonaro, né? Lembrando aqui que na semana passada o senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente, ele foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça, ele e também a mulher dele, a Fernanda Bolsonaro. Então, eles foram denunciados pelo Ministério Público do Rio, e lembrando também que pela primeira vez, na semana retrasada, apareceu uma ex-funcionária do senador Flávio Bolsonaro, que se dispôs a contar para o Ministério Público que ela participava, sim, do esquema da rachadinha e como é que funcionava esse esquema, e compareceu lá com documentos do tipo depósitos em banco, comprovando que ela fazia os depósitos para o Fabrício Queiroz e tudo mais. Então, é uma documentação inédita e uma testemunha inédita. Para apoquentar o presidente Bolsonaro, tem ainda 13 milhões de desempregados, mais de 13 milhões de desempregados, e uma ameaça agora de hiperinflação, que foi anunciada pelo quase sempre otimista ministro Paulo Guedes, o que nos assusta ainda mais, né? Coincidentemente, o ministro Paulo Guedes tinha falado dessa ameaça de hiperinflação que ronda o Brasil, segundo ele, pouco antes do presidente Bolsonaro
ir nessa cerimônia e falar do nada, tirar do nada, de lugar nenhum, essas frases aí sobre a pólvora que deveria ser usada contra os Estados Unidos e o fato de que o isolamento social é coisa de maricas. Então, olha só, ameaçar os Estados Unidos com isso é uma coisa tão ridícula que eu custo acreditar que o Todd Chapman, o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, tenha realmente se dado ao trabalho de responder, ainda que tenha sido uma ironia, ainda tenha sido uma referência indireta. Eu acho muito surpreendente que ele tenha se dado ao trabalho de responder a uma coisa dessa, né? E eu também imagino que os fuzileiros navais americanos agora, essa hora, eles estejam todos debaixo da cama, tremendo de medo da nossa pólvora, mas eu acho que eles podem ficar tranquilos, porque o Bolsonaro não quer ir à guerra, né? Ele só quer desviar a atenção, o foco dos problemas, sobretudo os problemas relativos à família dele. E só para registrar aqui que, neste momento, as declarações do presidente Bolsonaro, tanto aquela relativa aos maricas do isolamento social, quanto da pólvora que iremos nós usar contra os Estados Unidos, elas estão nas homepages dos principais jornais dos Estados Unidos e da Europa. E não é num tom engrandecedor para o Brasil. Paulo Figueiredo. Gente, mas não é possível que ninguém saiba na imprensa do Brasil que ontem foi dia dos Marines aqui nos Estados Unidos e hoje é dia dos veteranos. É só por isso que o Todd Chapman, o embaixador Todd Chapman, botou o vídeo nas redes sociais dele. Tem nada a ver com ameaça ao presidente, mas ninguém sabe disso. A Thaís, parabéns, Thaís. Você pegou uma notícia que era sobre as declarações do presidente e você conseguiu dar um duplo mortal carpado com twist e caiu em cima de rachadinha do Flávio Bolsonaro e ameaça de hiperinflação e desemprego e passou 3 minutos falando sobre rachadinha do Flávio Bolsonaro. Isso é incrível. Bom, tentar dar uma tônica um pouco mais animada a esse negócio, o que eu gostei mais dessa polêmica toda foram os memes na internet, engraçadíssimos, falando sobre a hipótese de guerra do Brasil com os Estados Unidos, os militares caiando lá, a Casa Branca. Eu achei tudo isso engraçadíssimo. Eu também conversei com os assessores do presidente Bolsonaro. Eu acho que os assessores mais próximos do presidente Bolsonaro dificilmente conversam com a Thaís. E o que eu posso dizer é que o que eu encontrei do outro lado foi exatamente o oposto, né? Todo mundo estava, claro, que o presidente está falando é a coisa mais natural do mundo. É um ditado antigo. Todo mundo que trabalha com diplomacia sabe e aliás o general Mourão falou muito bem sobre isso, porque a forma como a imprensa está tratando o assunto me lembra uma coisa de garoto de ginásio que fica gritando, vai deixar, olha só o que ele falou, meio que colocando uma briguinha. É um componente, é uma abordagem infantil dos assuntos. Volto a dizer, a fala do presidente é a regra mais antiga das relações internacionais. O ditado explica o óbvio. Quando tudo falha, em última instância, a via é sempre militar. É para isso que todos os países têm forças armadas. Não é só o Brasil, ora bolas. O que o Bolsonaro fez, e eu falei isso no programa de ontem rapidamente, foi uma declaração retórica. Isso também é comum em relações internacionais. O que ele está dizendo é que o assunto é sério para o Brasil e que o país está disposto a tudo para defender a sua soberania. Agora, se o presidente da República não defender a soberania nacional quando ela for ameaçada explicitamente, quem que vai defender a soberania nacional? A imprensa? Mas o Brasil perderia uma guerra fácil com os Estados Unidos. Isso é raciocínio de quem acha que está jogando super trunfo e videogame. Em teoria militar, um dos conceitos mais fundamentais que existe é o conceito de dissuasão ou deterrência. Basicamente é quando você mostra força o suficiente para um agressor para que ele se sinta desencorajado. Não significa que ele vai perder a guerra. Significa o seguinte, isso aqui é sério, esse assunto é sério. Não vão mexer com esse assunto porque o povo lá leva isso a sério. E é só isso. Significa que tem hipótese real de guerra? Não, é claro que não tem hipótese real de guerra. É só, como eu disse, uma declaração retórica normal. Agora, uma curiosidade para o brasileiro perder um pouquinho do complexo de vira-latas. Eu já tive o privilégio de conhecer o treinamento de selva do militar brasileiro, em particular das forças especiais e dos comandos, e eu posso falar que a mesma coisa que todos os especialistas militares do mundo falam: o Brasil é o melhor do mundo em combate de selva. Sabe quem com frequência vem treinar aqui com a gente, aliás, aí com vocês no Brasil? As forças especiais americanas. Vem ter aula com o Brasil.
Agora, e é o que eu disse, né? Em relação à declaração do Todd Chapman, isso é uma... Não tem o que falar, né? Que o embaixador use um feriado nacional, minhas filhas não estão nem na escola, um feriado nacional, ou o dia dos Marines, né? Que são os fuzileiros navais, para postar um vídeo a respeito, acho que se bobear, se forem buscar no ano passado, ele postou também. Josias. Embora muita gente ache que o que está acontecendo no Brasil é normal, o que está acontecendo de fato é que o governo está zonzo. Essa tonteira que já era aparente, ela foi escancarada nos comentários das duas principais autoridades do Executivo. Jair Bolsonaro e Paulo Guedes passaram as últimas horas acorrentados a uma agenda tóxica. O presidente festejou como triunfo pessoal o que ele imaginava ser o fiasco de uma vacina, mais uma que o Jair Bolsonaro ganha. Ele instou o brasileiro a enfrentar o coronavírus de peito aberto, tem que deixar de ser um país de maricas, e ameaçou recorrer às armas, retoricamente, para proteger a Amazônia do Joe Biden. Quando acabar a saliva, tem que ter a pólvora. O ministro da Economia declarou que, se não cuidar adequadamente da sua dívida pública, que é mastodôntica e ficou maior ainda com a pandemia, o Brasil pode se reencontrar com o seu passado. O Brasil pode ir para a hiperinflação muito rápido. E aí ele explicitou uma das suas grandes angústias. Eu estou bastante frustrado de estarmos aqui há 2 anos e não termos conseguido vender nenhuma estatal. É bastante frustrante, disse o Paulo Guedes. Enquanto decide se o Brasil é um país de maricas ou se é uma nação suficientemente viril para declarar guerra aos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro deveria chamar o Paulo Guedes para uma conversa. Como disse o ministro, o governo está na bica de completar 2 anos. E o único feito que o governo conseguiu levar à vitrine, que é a reforma da Previdência, foi engolido pela pandemia. O coronavírus mastigou em menos de 1 ano a economia que a reforma previdenciária propiciaria em 10 anos. Aquele Bolsonaro moderado sumiu. Era uma encenação que tinha entrado em cartaz quando o Fabrício Queiroz foi preso, durou 6 meses. Agora está o presidente às voltas com a derrota do seu amigo, Donald Trump, com a denúncia contra o filho, o Flávio Bolsonaro, e o presidente reabriu a sua usina de crises. O Paulo Guedes tenta terceirizar por Congresso o seu insucesso e demora a perceber que o seu maior problema é o descompromisso do presidente com a agenda liberal, uma agenda que deveria estar sendo abraçada pelo presidente Bolsonaro. Ou o governo se apruma nos próximos meses, ou o projeto, inclusive o projeto de reeleição do Bolsonaro, ele pode ficar comprometido. A fixação do presidente pela sexualidade dos brasileiros, o amor hétero que ele nutre pelo Trump e a opção dele pela pólvora, uma opção retórica, nada disso resolve o drama fiscal do Estado, nem cria empregos. O governo está às voltas com problemas reais. O Congresso está paralisado e fica o presidente a fazer frases ridículas, criando polêmicas do nada, e o seu ministro da Economia zonzo, com a agenda paralisada e sem saber o que fazer. Num cenário como esse, não dá para achar que o mais interessante, o mais notável, o mais digno de nota são os memes que aparecem na internet. O Brasil está sendo conduzido por um governo sem norte. O governo está zonzo. Thaís Oyama pedindo a palavra, em seguida o nosso Paulo Figueiredo. Vai lá, Thaís. Eu pedi porque, para responder ao Paulo, eu falei da rachadinha e da denúncia que foi feita na semana passada pelo Ministério Público contra o senador Flávio Bolsonaro e a sua mulher Fernanda por peculato e formação de quadrilha. Eu falei disso porque aqui eu acho que a gente não deve perder tanto tempo assim debatendo alucinações, delírios de guerra, então eu preferi falar de um assunto concreto, né? Tentei chamar atenção justamente para o fato de que é o presidente Bolsonaro e não eu
que estou tentando desviar o foco de um problema real, né? Um problema que é a família dele. Tem outros lá, uma pandemia, uma ameaça de hiperinflação, mas tudo indica que para o presidente o mais grave mesmo é outra coisa, é a família dele. Sobre a data comemorativa dos fuzileiros navais, eu acho que eu não deixei muito claro que eu estava dizendo justamente que o embaixador falou a propósito disso, aquele tweet, aquela mensagem foi a propósito disso, e que eu resistia a acreditar na interpretação corrente de que aquilo era uma referência, ainda que indireta, ao que o presidente Bolsonaro havia dito, porque eu acho que o embaixador, vou repetir aqui, não se daria esse trabalho, ele deve ter morrido de rir do que disse o presidente Bolsonaro. Paulo. Eu acho curioso que a Thaís acha que assunto concreto é só falar mal da família do presidente, o resto é delírio, perda de tempo, etc. Bom, Josias, em relação aos memes, eu só acho engraçado, eu sou uma pessoa bem-humorada, eu acho memes engraçados, eu acho graça nos memes, né? Vocês dois citaram aí, vamos falando, já que estamos falando de problemas concretos e não fantasiosos, uma declaração do ministro Paulo Guedes, que eu não entendo o que há de inusitado no ministro dizer, olha, a gente precisa cuidar das nossas contas públicas, a gente precisa cuidar da dívida pública, ou a gente pode encontrar hiperinflação. Eu acho que todo ministro da Fazenda disse isso, de todos os governos que já pisaram no Brasil, né? Agora, será que isso é relevante a ponto da gente dar a entender para o nosso ouvinte, nosso espectador, que existe alguma ameaça de hiperinflação? O IPCA de outubro foi 2,2%, gente. A previsão do mercado para o IPCA do final do ano é de 3,2% no ano. Hiperinflação, e a gente lembra, né? Hiperinflação era 50% ao mês. Que problema real é esse? Agora, o governo está zonzo. O governo tem duas reformas importantíssimas no Congresso. Você tem uma reforma administrativa e uma reforma tributária. Bom, se o nosso presidente da Câmara e o nosso presidente do Senado resolverem trabalhar, eles vão votar as reformas, ou vão modificar, vão apresentar reformas alternativas. O trabalho do governo foi feito, as reformas foram apresentadas. Privatização, a frase do Paulo Guedes era ontem, né? Foi justamente sobre a frustração dele com o Congresso não mover nenhuma palha para que para que as privatizações sigam adiante. É claro que ele está frustrado, como estava o Salim Matar quando saiu, como estaria qualquer um. Agora, em relação, rapidamente, um comentário só sobre questão de sexualidade. Essa acepção de sexualidade, quem está fazendo é você, Josias. O presidente usou uma gíria popular, maricas. Isso não, você pode ser maricas hétero ou maricas homossexual. Isso não tem nada a ver com a sua preferência sexual. Isso tem a ver com o seu comportamento diante das coisas. Ele está falando de pessoas corajosas, maricas como um antônimo de corajoso. E não nada a ver com sexualidade, hétero. Eu acho que isso está mais na tua cabeça do que na do presidente. Me perdoe. Josias. O que há na cabeça do presidente, as pessoas percebem acompanhando as declarações dele, né? E é uma ilusão imaginar que o governo cumpriu o seu papel ao enviar ao Congresso propostas de reformas. A reforma tributária, o governo não enviou uma proposta, mandou lá um remendo. A reforma administrativa foi arrancada a fórceps e está lá no Congresso. E há outras reformas. Há uma outra muito importante, que inclusive regulamenta o teto de gastos, estabelece gatilhos que devem ser acionados sempre que houver a ameaça de estouro do teto de gastos, que aliás vai ocorrer no próximo ano, e nada disso está caminhando. E não é papel do governo, mandou para o Congresso, aí cruza os braços e espera que o Congresso cumpra a sua obrigação. Atribuir responsabilidades às cúpulas das duas casas pode ser uma boa desculpa, mas não é a melhor estratégia. Amanhã aliás, já está fazendo isso, o Rodrigo Maia diz, olha, meu papel aqui é presidir a Câmara, cabe ao Congresso, ao governo reunir a sua tropa e se apresentar no plenário para votar. Agora mesmo está dizendo o Rodrigo Maia, olha, quem está obstruindo a pauta aqui é o Centrão, é a tropa do governo. E, de fato, há lá um problema, porque o Arthur Lira, que é o líder do Centrão, candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro à presidência da Câmara, ele está numa disputa para ver quem controla a comissão de orçamento, e hoje a pauta está bloqueada, ninguém está votando coisa nenhuma. Então, o governo não é esse o papel do governo é mandar o projeto,
Se o presidente da República fez uma opção por se entender com o Centrão, é preciso que essa opção resulte em algo, não apenas numa blindagem pessoal para o presidente. É preciso que o presidente coloque sobre a mesa alguma coisa que se pareça com o interesse público, que pode ser a aprovação das reformas, informe ao país: olha, eu estou me acertando aqui com o Centrão para que nós consigamos aprovar isso no Congresso. Imaginar que enviar as propostas, cruzar os braços e esperar que por gravidade aquilo se dê, pode ser uma boa desculpa, como disse, mas não